Boa tarde a todos também. Minha saudação ao Dalpiaz, professor querido e tão reconhecido na nossa comunidade aqui em Porto Alegre. Saúdo a todos os professores, saúdo também os funcionários, demais colegas aqui presentes, deputado Renato Mollen, que vai participar, o nosso querido professor, que está a caminho também de uma cadeira no Legislativo. Creio que estamos diante de um momento importante para nós três aqui, tanto para o Beto, quanto para mim, quanto para meu amigo Luiz Carlos Reis, que é o de nós podermos expor um pouco da nossa postura, da nossa visão, da nossa concepção sobre a presença da educação privada no Brasil. Em razão da idade e da experiência, eu sou obrigado a retornar um pouco no passado, professor Dalpiaz, para dizer que na Assembleia Nacional Constituinte, em 1988, houve um grande debate sobre ensino privado e ensino público. O ensino público, obviamente, contava com uma política de pressão bastante forte, bastante significativa, mas havia também uma palavra com, digamos, com peso numérico, pelo menos menor, mas muito presente também do setor privado de educação. E a grande questão que se colocava era essa, era a questão da liberdade de aprender, a liberdade de ensinar, a liberdade de se desenvolver autonomamente e a liberdade de divulgar o pensamento, divulgar a arte, divulgar o saber. Isso não pode ter o cabresto do Estado, não pode ter o controle absoluto de nenhuma forma de poder instalado no país. A liberdade de ensinar e de aprender é sagrada, é um direito fundamental da humanidade. Daí porque era tão importante estruturar a sociedade brasileira, estruturar na sociedade brasileira um modelo de educação que levasse em consideração essa convivência, essa coexistência entre o ensino público e o ensino privado. E este pluralismo de ideias, esse pluralismo amplo, generoso, que permitisse a fecundação do pensamento, a liberdade de divergir, a liberdade de concordar, a liberdade de criar o novo dentro da educação. E disso resultou, professor Dalpiaz, eu creio que um texto bastante interessante do ponto de vista dos princípios, do ponto de vista dos princípios assegurando plenamente a coexistência dos dois modelos. E mais do que a coexistência, a convivência e a proximidade. Por outro lado, também a nossa Constituição assegura a educação como um direito subjetivo do cidadão. E, portanto, um direito que não lhe pode ser recusado. Daí o conceito que daí vem como consequência de que a educação é obrigatória. O debate que se seguiu depois dizia escola obrigatória, pública e gratuita. Foi a primeira manifestação, o professor Dalpiaz deve se lembrar. Obviamente, nós contrapusemos a isso a seguinte teoria. A escola pode ser pública, sim, mas o conceito de público aí é lato sensu. Obviamente que obedece a regras de ordem pública, emanadas da lei, emanadas do poder público, obviamente, fiscalizadas pelo poder público, obviamente, obedecendo a um programa nacional estabelecido por consenso de todos os setores da educação, obviamente. A educação pode ser, portanto, pública nesse lato sensu, nesse conceito amplo, nesse amplo guarda-chuva, mas ela pode ser pública estatal e pode ser pública não estatal.
né? Pode ser pública, operada por entidades do setor privado, por especialistas que não são necessariamente funcionários ou servidores públicos institucionais. E a outra visão era de que, além de ela ser pública, ela pode ser também inteiramente privada ou inteiramente pública. Então, seriam 4 modelos e mais um último, que na época não era uma alternativa ainda imaginada, digamos, não era uma alternativa ainda aceita ou consagrada, né? A de que o ensino também pode se originar de uma parceria público-privada de origem, a partir de um investimento comum entre os dois setores. Esbarramos num ponto da Constituição, que dizia, e que foi aprovado pela linha política dentro da Constituinte, que pensava de modo mais, digamos, mais unilateral, de que as escolas públicas só poderiam receber dinheiro público. Ou melhor, vamos invertendo essa frase. O dinheiro público só pode ser destinado para as escolas públicas. Ou seja, não há como destinar dinheiro público para escolas privadas. Essa visão, essa concepção, ela se manteve até hoje, ainda está no texto da Constituição, mas algumas questões foram avançando, ainda que levemente, ainda que bastante suavemente, mas foram avançando no sentido de admitir que, com contrapartidas, pode haver este casamento, esta associação de interesses. Uma delas é a lei da filantropia, não é? Que em 2009 passou a permitir que as escolas que oferecessem uma bolsa integral em cada 9 alunos matriculados poderia, então, integrar-se ao bloco de entidades filantrópicas do país e ser beneficiada com o não pagamento da Previdência Social. Então, esse é um dado que nós temos que reconhecer, de que houve um avanço, e este avanço, de certa maneira, é uma contrapartida, não é? Mas não deixa de ser um uso do know-how, da tecnologia educacional da escola privada com dinheiro público para a formação de um jovem, de um estudante. É o que eu considero algo muito positivo, e a nossa posição é de procurar manter isso, não é, dentro do quadro legal e constitucional que nós vivemos. Obviamente que nós temos exemplos magníficos no mundo inteiro, não é? Após o final do governo Clinton, publicou-se um livro sobre os grandes avanços ocorridos nas escolas públicas do país, né? Um deles foi muitas escolas públicas que estavam quebradas, abandonadas, absolutamente em estado falimentar, caindo aos pedaços por causa do desalento da comunidade com essas escolas e também do descaso do poder público. Essas escolas foram transformadas por lei a serem escolas público-privadas. A escola é pública, os professores são pagos pelo poder público, mas há uma escola de Nova York que estava realmente abandonada, e ela foi dividida em 6 escolas. Deixou de ser uma apenas e ganhou 6 nomes diferentes de escolas. Foi na época em que o Michael Jordan, o grande jogador de basquete dos Estados Unidos, ainda era o ídolo, e uma das escolas passou a se chamar Michael Jordan, que não tinha nada a ver com a educação, obviamente, a não ser que se considere o esporte, não é, parte da educação, e o é, né? E o é. Então, essas escolas competiram entre si em termos de mérito, em termos de avanço na qualidade da educação. E quanto maior o índice, maior
a destinação de verbas públicas para essas escolas. É uma escola que já está fazendo quase 20 anos deste modelo, de um modelo brilhante e que produz alunos que vão para Harvard, que vão para Stanford, que vão para outras grandes, Columbia e outras grandes universidades dos Estados Unidos. O que significa isso? Significa que esta parceria público-privada, muitas vezes a operação privada pode ser muito competente, e principalmente quando ela é voltada para a qualidade, para esta meritocracia, vamos dizer assim, que não é a palavra adequada, eu chamo mais de mérito do que meritocracia. Não é governada pelo mérito, ela é simplesmente estimulada pelo mérito. É bem diferente de meritocracia, né? A escola sendo estimulada pelo mérito, com operação privada, e os professores formaram cooperativas, de modo que eu sou inteiramente favorável. Para encerrar, eu preciso falar também da questão da reforma trabalhista, que eu acho que teve acertos e teve erros, não é? Houve muitos acertos, entre eles a legislação que modernizou as relações de trabalho, a intermitência no trabalho, enfim, o fim que foi posto a alguns abusos do sistema, não é? Da litigação de má-fé, que perdurou durante muitos anos, e há outros também que nos assustam bastante, como, por exemplo, o fato de que o trabalhador que seja obrigado a trabalhar num local insalubre tenha que ser afastado, não é? E ao ser afastado, se ele for afastado, quem paga o seu salário é o povo brasileiro, ou seja, o INSS. Eu não acho isso razoável, né? Porque quem necessita do trabalho insalubre é a empresa. Ele vai trabalhar, vai produzir, vai gerar lucro, e quem arca com o custo, me pareceu completamente equivocada essa posição. Também a questão da mulher na insalubridade, o Beto já fez referência, a minha posição é idêntica, né? E o fato de poder demitir 1000 pessoas como se fosse uma, sem haver nenhuma intervenção do sindicato, ou pelo menos um acordo coletivo de trabalho, isso também não me deixa muito tranquilo a respeito da reforma trabalhista. Mas quanto a outras partes modernizantes e que geram oportunidade de mais emprego, sem dúvida nenhuma, nossa posição é favorável. Então era isso, muito obrigado.